Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui no YouTube. Aumentou bastante os comentários. Eu amo ler os comentários de vocês, principalmente a finalização, que é o até amanhã, o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Então, sempre coloque aí no YouTube a mensagem até amanhã, que é o compromisso nosso, tá bom? Agradecer aqui vários comentários também. Tem um comentário aqui no YouTube que diz assim: Lucas é mesmo um guerreiro, ele é mesmo. Ontem mesmo ele estava em uma estaca fazendo como se fosse um cara a cara com os jovens, respondendo ali as perguntas, os jovens perguntam. Então o Lucas realmente, essa semana que passou, ele estava mal, chapa do pulmão, pneumonia, e gravou 2 vídeos tossindo aí. Realmente o Lucas é um guerreiro, é muito bom ter ele aí, uma força muito boa para ajudar os jovens e os membros da igreja. Eu também tenho uma admiração muito grande aí pelo Lucas. Quem escreveu esse comentário aqui, né? O nome tá tudo junto aqui, mas o nome diz assim: Aura Esterariza Santana. Gratidão pelo seu comentário, gratidão ao comentário de todos vocês. Vamos lá para a designação do Vem Segue. Hoje a gente vai começar estudando aqui, segundo o Nef, capítulo 11, tá bom? E vamos entrar um pouquinho no capítulo 12 também. Bom, no capítulo 11 aqui, de primeiro Nef, Nef primeiro, ele fala que o irmão dele, Jacó, ele falou muito mais coisa do que ele pôde registrar. Essas placas aqui, elas são menores, né? Como, né, então ele colocaria somente o essencial, o principal. Então Jacó falou muitas coisas, mas ele escreveu poucas das coisas que Jacó, né? E ele falou: o que eu escrevi basta, né? Já ficou satisfeito ali. Ele disse também, né, que ele iria escrever muito mais das palavras de Isaías daqui para frente. Então a gente vai ver capítulos inteiros de Isaías dentro da nossa designação aqui, tá bom? E ele fala que escreve isso para proveito do povo e também para trazer esperança e alegria, que era para os seus descendentes e também para as pessoas nos últimos dias, que essas palavras alegrariam as pessoas. Ele compartilha aqui que Isaías, ele viu o Senhor, tá bom? O Senhor Deus. E que Nefe também viu. E ele fala: e meu irmão Jacó também viu o seu Redentor como eu vi. Então ele fala aqui sobre a regra de 3 testemunhas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, versículo 3. E meu irmão Jacó também viu, e eu vi. Portanto, enviarei as suas palavras a meus filhos, para provar-lhes as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pela palavra de 3, disse, estabelecerei a minha palavra. Então, pela palavra de 3, disse Deus, é uma regra antiga, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seria confirmada. Então, aqui o Nefe, ele fala que Isaías viu o Senhor, ele viu e também o irmão dele, Jacó. E que ele colocaria essas palavras aqui, né, pra gente. Ele fala aqui no versículo 4: Eis que minha alma se regozija em provar o meu povo a veracidade da vinda de Cristo. Pois para esse fim foi dada a lei de Moisés, e todas as coisas foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo. São simbolismo dele. Ele fala que todas as coisas são simbolismo de Jesus Cristo, para que nós possamos aprender mais sobre Jesus Cristo, né? Muitas vezes quando nós falamos a lei de Moisés, a gente imagina os sacrifícios, os holocaustos, mas isso é antes da lei de Moisés, né? A gente vê que desde Adão já era feito ali sacrifícios e holocausto, e todas essas coisas eram uma referência ao sacrifício que Jesus Cristo faria por nós. Então aqui Nefe, ele comenta, né, que todas as coisas são simbolismo dele, de Jesus Cristo. Minha alma também se deleita nos convênios que o Senhor fez com nossos pais, e minha alma se deleita na graça e na justiça, e poder e misericórdia do grande e eterno plano de libertação da morte. Então ele agradece, ele fica feliz do convênio que o Senhor fez, né, de estabelecer paz entre nós, de nos conceder salvação. Ele está falando do mesmo convênio que Deus ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Bom, então ele fala da alegria dele aqui, ó. E minha alma deleita-se em comprovar ao meu povo que sem Cristo, sem a vinda de Cristo, todos os homens pereceriam. Sem Jesus não dá. Jesus é o ponto central do plano de salvação. Bom, então aqui ele fala muitas dessas coisas, né?
E aí então ele fala que vai falar mais das palavras de Isaías, porque essas palavras aplicam-se não somente às tribos de Israel, mas a todos os homens, tá bom? Então a gente vai passar aqui agora para o capítulo 12, tá bom? A gente vai estudar pelo menos até o versículo 3 aqui. Então vamos lá. Aqui, né, no capítulo 12, né, de segundo Nefe, ele vai mencionar não, ele vai falar, colocar por escrito toda o capítulo 2 de Isaías, na íntegra, né? E é importante observar que mesmo as placas sendo menores e tem pouco espaço para escrever, Nefe ele decide colocar as palavras de Isaías por inteiro, né? Ele acabou de falar que é pouco espaço, que aquilo que ele escreveu basta, né? Que Jacó tinha ensinado muitas coisas, mas ele pegou o essencial ali, que eram as palavras de Isaías também, e a explicação de Jacó sobre as palavras de Isaías. E agora ele vai falar aqui sobre Isaías capítulo 2, tá bom? Aqui em Isaías capítulo 2, a gente vê vários aprendizados aqui, né? De Isaías nesse capítulo, falando sobre a preparação para o milênio, tá bom? E também falando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a destruição, né, que haverá dos ídolos. Eu quero compartilhar esse capítulo 12 na íntegra, né? Então hoje eu vou compartilhar até o versículo 3 e depois, né, amanhã a gente continua aí do versículo 4 em diante, tá bom? Aqui algumas observações, né, sobre os versículos de Isaías, né, os capítulos de Isaías dentro do livro de Mórmon. Cerca de 433 versículos, né, que estão dentro do livro de Mórmon, que são do livro de Isaías. Cerca de 200 deles, eles estão semelhantes ao que está na Bíblia, tá bom? Ou seja, mais da metade do que está aqui tem palavras que são um pouco diferente, né, do que está na Bíblia. Então a gente compara ali e olhando, se nós formos fazer uma comparação versículo por versículo, a gente acaba olhando que pelo livro de Mórmon você consegue entender um pouco melhor o livro de Isaías. É uma vantagem para nós, tá bom? Também, observando pelo livro de Isaías dentro do livro de Mórmon, a gente conhecendo um pouco da estrutura de quiasmo, da maneira que Isaías escrevia, a gente observa que alguns quiasmos estão dentro do livro de Mórmon, do livro de Isaías, e dentro do livro de Isaías, na tradução João Ferreira de Almeida, a Bíblia que nós temos, não se encontra esses quiasmos, né, por conta da estrutura das palavras. Isso mostra, né, que o texto de Isaías dentro do livro de Mórmon, ele está mais próximo ali do original, tá bom? Que era das placas de latão. Continuando aqui, vamos lá para segundo Nefe, capítulo 12, versículo 1, começa assim. Visão de Isaías, lembrando, né, que está comparando aqui, semelhante a Isaías capítulo 2. Ele diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Aqui, quando fala da visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, aqui, o significado disso, de Judá e de Jerusalém, eu peguei aqui, que significa não somente de Judá e de Jerusalém. O significado, portanto, daqueles que vieram de Judá e de Jerusalém e foram espalhados por toda a terra. Então, o significado dessas palavras são que aqueles que são de Judá e Jerusalém foram espalhados por toda a terra, a dispersão de Israel, tá bom? Continuando aqui o versículo 2. O versículo 2 diz assim: E acontecerá nos últimos dias, quando o monte da casa do Senhor for estabelecido no cume dos montes e se alçar acima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. Bom, esse concorrerão a eles todas as nações, o significado, né, é um grande número de nações que subiriam à casa do Senhor, né? Esse sentido de subir à casa do Senhor seria tanto permissão, porque o monte da casa do Senhor significa templo. E na antiguidade, somente a casa de Israel tinha convênios com o Senhor. Então, concorreriam a todas as nações, significa que todas as nações poderiam vir, né, nesses últimos dias e fazer convênio com o Senhor. Desde que chegando no templo, né, poderiam fazer convênios com o Senhor.
Então isso foi aberto para todas as nações. Então esse versículo fala tanto de uma profecia, revelação, como também de ter aberto, né, as portas para todos os gentios, para todas as nações fazer o convênio com o Senhor. A palavra o monte da casa do Senhor significa templo sagrado, tá bom? Então esse é o significado do monte da casa do Senhor. Antigamente a palavra monte, montanhas, era onde o Senhor fazia revelações ao seu povo. Por exemplo, Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Até aquele momento não tinha feito o tabernáculo, que era o templo móvel. Então o Senhor se comunicava com o seu povo por meio das montanhas, né? Os lugares altos, montanhas, picos, simbolizava ali o templo, né? Se aproximar do Senhor, tá bom? Então esse é o significado aqui da palavra monte da casa do Senhor. O significado é templo sagrado, tá bom? E hoje em dia são estruturas construídas aqui. Agora a palavra aqui, no cume dos montes, porque o versículo fala, né? Essa parte aqui seria os templos, então seria estabelecido no cume dos montes. Tem uma observação aqui muito interessante, né? Que quando os pioneiros, né, saíram de Nauvoo, né, o profeta sucessor a Joseph Smith, sendo ali Brigham Young, ele pega aqueles que querem segui-lo e vai embora, né, de Nauvoo. E eles vêm parar numa região em Lagos Salgados ali, né? Não tinha esse nome ainda, mas eles se estabelecem ali nesse local e eles dão o nome daquele local de Deseret. Eles estavam fazendo uma homenagem a um versículo lá em Éter, em Éter, num capítulo do livro de Éter, falando de Deseret. Deseret significa abelha de mel, ou seja, um conjunto trabalhando para ser industrioso, né? Esse é o significado. Então, ao chegar nesse local, eles colocaram o nome de Deseret. E esse local também existia índios, né? Os úteis. E nesse meio tempo, quando os Estados Unidos, né? Deixa eu pegar a informação certinha aqui da data, em 1896, quando eles se estabeleceram lá e colocaram o nome de Deseret, mas o governo do estado, né, eles pegaram e trocaram esse nome. Em 1896, eles trocaram o nome para Utah, o nome da região, tá bom? Então eles não deixaram os membros da igreja deixar o nome de Deseret ali, eles trocaram o nome para Utah por causa dos índios, os índios que viviam naquele local que chamava úteis, tá bom? Então ficou o nome Utah ali. E isso é muito interessante porque na língua dos índios ali, a palavra Utah, né, significa monte, cume dos montes, né? Então, olha que interessante. A profecia de Isaías diz que o templo do Senhor seria estabelecido no cume dos montes. E aí, nós vemos que o próprio governo, né, colocou o nome daquele lugar, não deixou os membros da igreja deixar o nome de Deseret, mas colocou Utah, né? E assim se cumpre a profecia literalmente aqui de Isaías, né? É só dar um Google aí, se você colocar no Google Utah, aí lê a história de Utah, vai falar sobre que é o local onde foi colonizado ali pelos membros da igreja, estabeleceram, né, essa grande cidade, hoje em dia muito bela, né, cheia de flores, bonita demais, né, o deserto floresceu como a rosa. Então, esse lugar muito lindo. E aí conta a história que o governo, né, colocou o nome ali de Utah, né, que não permitiu que colocasse o nome de Deseret. Então é interessante que é uma... Porque se fosse os membros da igreja que chegasse lá e colocasse o nome daquele local de Utah, poderia se dizer que era uma profecia forçada, né, de Isaías, ou seja, alguém que leu Isaías e estava tentando colocar o nome de Utah ali para fazer o cumprimento da profecia. Mas nem os membros da igreja sabiam na época que isso era uma profecia, né? O fato daquele local que o governo fez chamar de Utah, cumpriu-se a profecia de Isaías aqui, capítulo 2, versículo 2. É interessante essa parte aqui, ó. Aqui, continuando sobre o versículo 2, né, que nós estamos lendo aqui, ó. De acordo com Gileade, a palavra monte
é relacionada e conectada com nações, né? Então, o cume dos montes significa nações também. Então, o Senhor aqui profeta. Esse versículo se cumpre de múltiplas vezes. Então, também a palavra nação aqui, ou seja, monte, significa nações. A gente tem vários versículos nas Escrituras que fala sobre montes outeiros, que significa nações, tá bom? Vou deixar a referência aí na descrição do vídeo. O versículo 3 aqui, passando para o versículo 3, o versículo 2 falou então sobre a construção de templo, que todas as nações concorreriam para lá. E no versículo 3, ele menciona aqui o propósito, né, o propósito das nações concorrerem até o templo, tá bom? Então, se no versículo 2 fala sobre o estabelecimento do templo nessa região, aqui o versículo 3 fala do propósito de ter estabelecido o templo ali. Então, o versículo 3 diz assim: Irão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos na sua vereda, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A lei, né, aqui, vem da palavra hebraica que significa ensinamentos, tá bom? Então, dele sairá a lei, ou seja, de lá sairia os ensinamentos, né? Ou, no hebraico, a palavra lei também significa ensinamentos, doutrina também significa. Essa profecia, né, ela se cumpre em parte, né, quando milhões de pessoas visitam a praça do templo. E lá, de lá, as pessoas no centro de conferência observam, né, e ouvem as palavras dos profetas, os ensinamentos, doutrinas e assim por diante. Então, a lei significa esses ensinamentos que são compartilhados ali. Aqui a palavra para que nos ensine os seus caminhos significa que o povo será ensinado por meio de revelação de Deus. E a palavra aqui, andemos na sua vereda, significa que o povo será guiado ao plano de salvação, tá bom? Para entender os convênios sagrados com a casa do Senhor. Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês rapidamente, falando sobre essa profecia aqui, o presidente Gordon B. Hinckley, tá bom? No ano de 2000, na conferência do dia 8 de outubro de 2000, ele compartilha que o versículo 3 sobre essa profecia, que todos concorrerão ao monte do Senhor, à casa do Senhor, que não significa somente o templo, tá bom? O cumprimento dessa profecia espiritualmente também significa ele estendeu a bênção ali ao centro de conferência, porque o centro de conferência não é dentro do templo, onde todas as pessoas vão ali e aprendem, né, sobre os caminhos do Senhor. Então, ele estendeu essa profecia relacionada ao templo, ao centro de conferência da igreja também, onde reúne. Aí eu lembrei aqui, né, do rei Benjamin, quando ele vai até o templo para ensinar o povo de Deus. Mas existia tantas pessoas que o plano dele era ensinar dentro do templo, né? Mas tinha tantas pessoas que ele pega e tem que ensinar de fora. E aí ele então constrói uma torre para que ele pudesse falar de cima dessa torre para todas as pessoas. Então, de igual modo, não cabe todo mundo dentro do templo. Então foi feito um centro de conferência para que a palavra pudesse atingir o maior número de pessoas que pudessem estar naquele centro de conferência ali, tá bom? Então ele estende isso. E também, né, nesse mesmo discurso aqui, ele estende não somente ao centro de conferência, mas ele fala que todo lugar onde está estabelecido Sião, onde há um local de aprendizado da igreja, ou seja, capelas, estacas, também se estende sobre isso. Pessoas correndo até onde está estabelecido o evangelho, para ouvir a lei do Senhor, as doutrinas e os ensinamentos do Senhor. Eu gostei dessa parte aqui. Teve uma outra explicação sobre esse versículo 3 aqui, que é do presidente Joseph Field Smith, tá bom? Ele compartilha sobre esse versículo 3 aqui, a parte que fala sobre de Jerusalém sairá a lei, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui é um paralelismo, tá bom? Há um paralelismo entre as duas coisas aqui.
Mas também ele explica sobre as duas capitais que haverá no milênio, tá bom? De Sião sairá a lei, é a nova Sião que será construída no continente americano. E de Jerusalém é a própria Jerusalém. Então ele compartilha que no milênio vai haver duas capitais, tá bom? E o fato de haver duas capitais, não haverá conflito entre elas. As duas vão ensinar a palavra do Senhor. Inclusive, é o que ele coloca aqui na citação dele. Estou deixando aí na descrição do vídeo. Quando não cabe na descrição, só pedir pelo WhatsApp aí que eu mando para vocês. O tempo já estourou aqui, né? O versículo, já estamos mais de 20 minutos compartilhando a mensagem. Vou finalizar aqui, tá bom? Finalizando aqui, ele fala, o hino que nós temos no Monte a Bandeira, o número 4, também fala, a letra desse hino fala sobre o cumprimento dessa profecia aqui, Isaías, capítulo 2, versículo 2 e 3, né? Parte do hino diz assim: no Monte a Bandeira, declara o cumprimento das profecias que se encontra no versículo 2 e 3. No Monte a Bandeira se exalta já. Com júbilo proclama: o Senhor virá. Seu templo só erguido em Sião está, e sobre as montanhas se exalçará. Queremos lá a Deus servir, verdade eterna descobrir. Compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.